Baiano de Vitória da Conquista, ele comanda a Confederação Brasileira de Futebol desde 2021. Acaba de ser reeleito para mais um mandato à frente da entidade mais importante do futebol brasileiro. Bem-vindo ao Show do Esporte, presidente Edinaldo Rodrigues. Prazer muito grande, Elia, e a todos os telespectadores da Bandeirante. Um prazer muito grande estar com todos vocês. Você é reeleito a mais um mandato e é reeleito de maneira unânime. Isso significa prestígio ou significa força, presidente? Significa trabalho, dedicação, transparência, honestidade e diálogo. Diálogo com todos os segmentos do futebol, não só com clubes, mas também com federações e vocês da imprensa. Eu sempre procuro ouvir muito, a gente tem que ter sempre informações e tem que ser sempre conduzir com ideias e com sugestões que não são só as minhas ou dos meus pares, inclusive com abertura e dando muita liberdade de expressão para clubes e federações que antes era muito difícil. O ex-jogador Ronaldo Nazário, ele era candidato à presidência da CBF e quando desistiu saiu atirando para tudo quanto é lado, dizendo que não há como derrotar o sistema. Ele tem razão? É um sistema? Não tem como derrotar esse sistema? Todo respeito ao Ronaldo, e já reiterei isso em outras ocasiões, mas não é um sistema. É uma instituição, assim como tantas outras, como os clubes, como federações, como Conmebol, como FIFA, que tem critérios para as pessoas se candidatarem. E, inclusive, foi na minha gestão que eu promovi alterações no estatuto para que esses critérios ainda fossem diminutos. E não cheguei assim, fácil. Fui presidente da Federação Baiana de Futebol por 18 anos e essa estrutura também não foi assim, eu chegando e falando assim, sou candidato e fui. Se a pessoa não está ali próximo e está passando credibilidade, passando projetos para aqueles que estão dentro da estrutura, como clubes, como federações. E quando eu falo clubes, eu não falo só os clubes que votam Série A e Série B, Série C, Série D, aqueles que também não têm série. A CBF fomenta futebol e faz com que essas pessoas e esses clubes também tenham condições de disputarem competições com dignidade. Esse é um trabalho contínuo e foi por isso que tivemos ali a simpatia e a confiança dos eleitores. A seleção é uma paixão nacional e desde 2002 o Brasil não ganha nada. A CBF tem culpa nessa história? A CBF faz o que pode e o que é solicitado, seja os melhores hotéis, seja os voos fretados, seja a melhor condição dos atletas chegarem e dos atletas serem devolvidos aos seus clubes e toda ali a estrutura. Agora, em campo, eu não dou nenhuma preleção, eu não dou nenhuma orientação, a parte de campo é totalmente, 100%, exclusivamente da comissão técnica e seu treinador. O senhor nunca exigiu que um jogador fosse convocado ou por uma questão de tamanho é importante levar esse aqui ou levar aquele ali para nenhum treinador, presidente? Para nenhum treinador. Eu nunca optei, eu dei pitaco para a convocação de um atleta ou também para a desconvocação de um atleta. E eu tenho uma postura de total confiança nas comissões técnicas que passaram e que está, e que até a convocação antes, normalmente tinha como praxe trazer ali uma lista dos convocados, eu prefiro não ter. Eu prefiro receber a convocação como vocês da imprensa recebem naquele momento. Não tenho curiosidade ali de saber quem é. Se a gente não ganha nada e não entende que o futebol mudou de 2002 para cá, as mudanças são muito grandes, a conquista de território é muito maior, a entrega física tem que ser muito maior, o futebol é muito mais coletivo do que era antigamente. Os nossos treinadores, eles não souberam fazer lição de casa, o presidente? Eu costumo avaliar o trabalho dos treinadores logo após cada partida, conversando com eles e sempre com uma comissão técnica, naquilo que não só daquilo que não ouve bem, mas também daquilo que
pode ter acontecido de uma forma interna, eles sabem meu posicionamento sobre isso, do que expor, entendeu, as questões que poderia passar aqui, mas quem vê a seleção jogar e quem viu jogando, é lógico que teve esse descontentamento e teve situações que não foram tão assim positivas. Aí não tem nada a ver o presidente da CBF. Eu sou como torcedor, é óbvio que ninguém fica confortável com uma derrota diante da Argentina. É um desconforto geral, principalmente pelo fato de que o senhor tem a caneta da escolha, presidente? O jogo contra a seleção da Argentina foi ali um divisor de águas, não pelo placar, que também foi, mas a forma que foi jogada. E eu tenho certeza que a própria comissão técnica também viu que houve ali uma situação inexplicável. E a gente espera que esses rumos sejam corrigidos o quanto breve. A CBF é uma entidade privada com grandes recursos e cada vez pela administração tem mais recursos, mérito de quem administra. Diante dessa realidade, a gente não tem tamanho para poder convocar e para poder contratar quem a gente gostaria de contratar ou tem limitações? A CBF tem toda a estrutura para contratar aquilo que seja o melhor, para que possa dar conforto, tranquilidade a atletas, aos resultados, principalmente das partidas, e que honre também a estrutura que é uma seleção brasileira. Orçamento, a CBF não teria, assim, limitações, algum obstáculo de percurso possa acontecer. Tem convicção que o Brasil possa fazer uma grande campanha na Copa do Mundo? Como é que a CBF pensa a respeito do cuidado que precisa ter em relação ao futebol, que é a grande paixão desse povo brasileiro? Nós temos os melhores atletas do mundo. Quando convocados, eles têm essa noção. Eles entendem que a seleção brasileira, a camisa da seleção brasileira, está acima de qualquer uma situação deles. E não pensamos de forma outra que não seja não só disputar a Copa do Mundo, mas como vencer a Copa do Mundo. O senhor sente que o senhor tem um certo preconceito pelo fato de o senhor ser baiano, pelo fato do senhor não ter a expressão do Sul e do Sudeste? Isso não é de agora. O preconceito no futebol existe. Eu tenho 71 anos, pelo menos mais de 60 eu sofro do preconceito por ser negro, por ser do interior, ser do Nordeste. Tenho um maior orgulho de ter as minhas bandeiras que eu defendo contra qualquer tipo de discriminação e tenho lutado muito fortemente junto à Conmebol para que ela adote as penas desportivas. Eu costumo botar minhas posições de frente e também respeitando as dos outros e sabendo também o momento, não é assim de uma forma impositiva e tem que ser a pulso. Eu acho que tem que ser com o tempo, mudando essas regras. É interessante fazer as comissões, é interessante fazer os comitês, para que possa estar ali sempre sendo vigilante com as questões raciais e dos preconceitos. No artigo da Comissão Disciplinar da Conmebol, já tem as penas desportivas inclusas. É só ter boa vontade de botar para serem aplicadas. Senão, nós vamos abrir o campeonato, a Libertadores, abrir a Sul-Americana, você vai tornar a ver casos de racismo e não vai ter assim um combate efetivo. Maravilha, presidente. Ótima conversa, muito bom. Estamos muito felizes em ouvi-lo. Torço muito para que o caminho seja o melhor. O futebol é a grande paixão, não é nacional, é mundial. 4 bilhões de pessoas amam o futebol. Manda só um beijo para a Glenda, que ela está chegando aqui. Glenda, lhe desejo todo sucesso, assim como você teve em tantas outras jornadas. E essa parceria com Elia, pode ter certeza que quem vai ganhar somos nós, telespectadores, que gostamos daquilo que realmente fala de futebol, fala do esporte de um modo geral, e vocês fazem muito bem. Eu sempre sou cadeira cativa acompanhando vocês.